Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideia sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então, se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e o assunto vai ser RPG. Hoje a gente vai seguir aqui explorando o Aventuras na Era Iboriana, esse RPG nacional da 101 Games, ambientado aí no universo de Conan o Bárbaro, beleza? Quem tá ligado no movimento, quem tá inscrito já aqui no canal, sabe que a gente tá fazendo uma série de vídeos sobre o Aventuras na Era Iboriana, falando do lore, do sistema, enfim. Então, se você tá chegando agora, perdeu algum vídeo ou quiser refrescar a memória, vou deixar aqui no card a nossa playlist exclusiva do Aventuras na Era Iboriana, para você rever aí o que estiver faltando e a gente poder seguir viagem tranquilo, beleza? Hoje a gente vai continuar aqui na nossa exploração no capítulo 9, Geografia. A gente vai começar esse capítulo hoje, que vai tratar justamente sobre as grandes regiões do continente iboriano, vamos chamar assim, né? E os reinos que compõem cada uma delas. Esse capítulo é o maior capítulo do livro, mas ele é dividido em duas partes básicas, na minha opinião. Uma parte introdutória, que é onde eu vou mais me deter aqui nesse vídeo, que vai falar justamente da formação de cada uma dessas regiões, dar um apanhado geral sobre elas, porque depois, o restante do capítulo é justamente, são páginas dedicadas a cada um desses reinos, mas aí com uma pegada já mais voltada para o jogo em si, né? Para as tabelas e tal, e como usar esses reinos nos jogos. Mas eu acho que vai ficar mais claro para vocês entenderem quando eu mostrar as referidas páginas. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos mergulhar aqui na geografia da Era Iboriana. Quais são essas 4 regiões que compõem o continente iboriano? O livro traz aqui as nações iborianas, a vastidão do norte, o sul misterioso e as terras distantes. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre cada uma delas, começando justamente pelas nações iborianas, tá? As nações iborianas, segundo o livro nos conta aqui, elas foram formadas com a migração do antigo povo iboriano, né, do extremo norte, rumo ao centro desse continente. Por conta do grande cataclismo e tal, e toda aquela história. Eu já comentei com um pouquinho mais de detalhes toda essa formação do continente em si no vídeo anterior sobre a história da Era Iboriana, né? Então, só pegando esse gancho, o povo iboriano, né, por assim dizer, que se formou lá, que se consolidou no extremo norte, foi expulso de lá pelos hiperbóreos e começou a migrar rumo ao centro do continente. E aí, miscigenando com outros povos, outros pequenos povos que já habitavam essa região central, foram formando o que hoje a gente conhece, hoje, entendam, Era Iboriana atual, né, com todos os reinos que compõem essa região. E quais são esses reinos? O livro traz aqui uma listinha, que eu vou ler para vocês rapidinho. Os reinos que compõem as nações iborianas são Aquilônia, Nemédia, Britúnia, Cote, Ofir, Argos, Coríntia e o Reino da Fronteira. Eles possuem muitos costumes semelhantes, mas diferem de acordo com a sua história de formação, relação com outros povos e terras ocupadas. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, olha, eu vou mostrar aqui no mapa, vai ser justamente, olha, essa região central aqui, deixa eu tentar aproximar aqui. Olha, então a gente vai ter aqui Aquilônia, cadê? Não consigo ler o contrário. Coríntia, né? Enfim, Nemédia, toda essa parte central aqui vão ser os reinos que compõem as nações iborianas, beleza? E assim, só pra gente ter uma ideia também, o livro diz aqui que elas funcionam basicamente num sistema bastante semelhante ao que a gente conhece aqui na nossa realidade como um sistema feudal. Aquele esquema de sucerania, vassalagem, né? Onde os nobres eram tidos como os senhores das leis e os donos das terras, né? E permitiam que outras pessoas habitassem as suas terras, né? Com aquele dever de lealdade, com aquela questão, né, de produção de bens ali, que uma parte ficava para o sucerano, enfim, alianças militares, aquela coisa toda que a gente aprendeu na escola. Então, se você curte promover revoluções e mudanças de status quo, né, rebeliões e etc e tal, talvez as nações iborianas sejam um palco ideal para as suas histórias, beleza? Seguindo adiante, a próxima grande região que a gente vai comentar aqui é justamente a vastidão do norte. O que é a vastidão do norte? É um local frio, inóspito, e cheio de monstros, mais ou menos, né? Essa é uma descrição bem sucinta da vastidão do norte, seria isso. E é um local que, por conta disso, por conta de ser inóspito e difícil, ser uma vida difícil, onde você literalmente tem que brigar pela sua própria vida todos os dias para ter o que comer, para se proteger das intempéries, etc e tal, ele é um local que costuma formar pessoas fortes, gerar pessoas fortes, embrutecidas, que estão acostumadas com esse tipo de vida difícil, né? As principais nações dessa vastidão do norte são justamente a Hiperbórea, né? Que talvez seja a mais avançada em termos de tecnologia, né? É a única que possui grandes cidades de pedra, né? E talvez a que tenha o maior poderio militar, tanto que há bastante tempo expulsou o povo iboriano rumo ao centro do continente, né, como eu comentei no início do vídeo. Mas além disso, a gente vai ter diversas outras tribos nômades que vagueiam pelos outros reinos, que não tem assim um governo muito organizado, mas tem uma área que elas costumam chamar do seu território, né? Essas tribos nômades são basicamente os Asgardianos e os Vanaheim, né? Ou seja, os
basicamente como quem está acostumado com as histórias do Conan conhece, né? Os loiros e os ruivos, né? E eles justamente lutam pela sobrevivência entre eles, né? Além de combater as ameaças do ambiente em si e às vezes os hiperbóreos, eles lutam entre si por uma questão de sobrevivência, ou seja, pontos de caça, né? Melhores locais para construir pequenas aldeias, esse tipo de coisa. E também por antigas rixas, né? É aquela galera ali que, o teu tio matou o meu bisavô e por isso eu te odeio, esse tipo de coisa, né? Essas rixas antigas que impedem que eles cheguem numa paz consistente e que se ajudem mutuamente até para derrotar, por exemplo, os hiperbóreos, né? Porque os hiperbóreos, até como uma forma de dominação ali da área, eles frequentemente caçam e escravizam, né, o povo de Asgard e Vanaheim, né? Então, enfim. E no meio dessa embolada toda, a gente vai ter no norte também os Cimérios, claro. Só que os Cimérios, eles estão mais preocupados ali com a própria sobrevivência, e até porque eles estão um pouquinho mais ao sul ali, eu vou mostrar no mapa para vocês, eles conseguem se manter um pouco mais isolados dessa confusão toda. Então eles, na verdade, querem ali viver a vida deles, né? Caçar, recolher alimentos, etc e tal, mas estão mais preocupados com a vida deles e não se metem muito com os assuntos dos outros, a não ser que sejam provocados, é claro. Então olha só, aqui no norte, olha, a gente vai ter a Hiperbórea, Asgard e Vanaheim, e um pouquinho mais embaixo aqui a Ciméria, beleza? Até não tão no norte tão gelado como aqui, né? Aqui as temperaturas são mais inóspitas, piores, né? Aqui na Ciméria a gente já tem um clima um pouquinho mais ameno, se é que a gente pode chamar assim, né? Enfim, seguindo adiante, a gente vai ter o Sul Misterioso. O que seria o Sul Misterioso? São planícies e florestas que começam, deixa eu voltar aqui no mapa, a partir daqui, olha, a partir da região de Shen, ó. Então, cadê? Shen. Então, daqui para baixo é considerado o Sul Misterioso. E basicamente aqui a gente vai ter grandes cidades-estado que vão gerar aí seus próprios exércitos, dá uma grande profusão de mercenários, inclusive, porque é um território onde existem muitas disputas justamente entre essas cidades e estados, mas todos esses mercenários também vendem suas espadas onde quer que eles sejam necessários. Então é bastante comum, por assim dizer, você ter mercenários originários dessa região do sul, mas que estão vagando ali por todos os outros reinos, né, do continente iboriano, justamente porque eles vão aonde estão as guerras, aonde eles são necessários, beleza? Aqui, nesse sul misterioso, a gente dá destaque para a Estígia, que é a nação mais antiga desse continente iboriano, né, dessa era iboriana atual, né, e a Estígia é aquele local sempre envolto ali em mistérios, né, em grandes segredos, tem um grande culto ali do Set, que é um deus antigo e tudo mais. E a Estígia também é caracterizada pela sua extrema xenofobia. Ou seja, eles são um continente, um reino muito fechado, onde qualquer estranho, né, que entra ali, geralmente é bastante monitorado, você não tem uma liberdade, um livre comércio ali e tal, porque a Estígia ela se fecha em si mesma por conta dos seus grandes mistérios e seus planos secretos que com certeza rendem boas histórias e boas aventuras na era iboriana, beleza? E mais para baixo ainda, ali no sul, a gente vai ter os reinos negros, os chamados reinos negros, que são compostos por povos antigos, grandes civilizações também, mas que de uma maneira geral não se misturam muito com a galera ali do centro do continente. Eles têm suas próprias querelas, eles têm muitos conflitos entre si, então eles ficam ali vivendo naquela realidade e normalmente não avançam muito rumo ao centro do continente, beleza? E pra gente fechar, aqui a gente vai ter a última das grandes regiões, né, que são justamente as terras distantes, ou seja, são as grandes planícies localizadas entre a leste e oeste dessa área central aqui, né? Tem um ponto interessante, olha só, que para destacar aqui das terras distantes, eu vou ler só um trechinho aqui para vocês, olha só. Além das fronteiras das nações iborianas, planícies se estendem para leste e oeste, tomadas pelas mais diversas culturas e mistérios. Desde os bárbaros que vivem no território selvagem Picto, até a sofisticada e miscigenada Zingara e os piratas das Ilhas Barachas, a oeste, passando pelo poder crescente dos Hircanianos em seu reino de Turã e os mistérios de Zamora, a oeste, até avançar por semanas de viagem até as longínquas Kitai, Vendia e Iranistão. Estas regiões são locais de paisagens e perigos inimagináveis pela mente de uma pessoa comum. Ou seja, aí, só para a gente comparar um pouquinho, né, mal comparando, mas seria o equivalente ao que a gente tem aqui, mais ou menos, das nações do Oriente e do Oriente Médio. Ou seja, é aquele local que no imaginário de quem mora aqui no centro do continente iboriano, são locais exóticos, são locais de grandes mistérios, de grande aventura e tudo mais. E até mesmo pela questão da distância, né, não é muito comum você ter um grande intercâmbio, né, de pessoas entre esses reinos, porque eles de fato são bastante distantes. E as pessoas que se dispõem a fazer essas viagens longínquas e cheias de perigo também não existem num número muito elevado, né? Então, enfim, permeia aquela aura de
de mistério, de coisa muito distante e inatingível para a grande maioria da população. Mas, obviamente, seus aventureiros estão mais do que convidados a explorar essas regiões mais distantes aí do continente iboriano, beleza? E aí a gente começa a segunda parte desse capítulo, que eu não vou me deter muito, porque como eu falei, ela é mais voltada para a questão do jogo. Mas só para vocês terem uma ideia geral, e falando um pouquinho aqui da Aquilônia, como é que se divide essa metade, essa segunda metade do capítulo, vamos dizer assim? Cada um dos reinos, olha, vai ter falando um pouquinho da história, né? Um pouquinho da situação atual, o que está rolando no reino no momento em que o cenário é estabelecido, né? A descrição do território, de pontos de interesse, né? Coisas relevantes, cidades ou regiões importantes em cada um desses reinos, né? A gente vai ter aqui, ó, falando um pouquinho sobre a sociedade e a cultura, né? Como é que é a vida no dia a dia, vamos dizer assim, desses reinos, como é que são as características gerais, né, daquela sociedade. Um pouquinho sobre as forças armadas e fortalezas que existam, né, porventura existam nas regiões, se tem um exército organizado, se são mercenários, enfim, se tem grandes fortalezas. E finaliza com tabelas, justamente para você rolar eventos que podem acontecer, tanto nas cidades daquela região, quanto na região dos ermos, né? Nas florestas, enfim, nas regiões inóspitas daquele reino. Eu mostrei um pouquinho dessa tabela quando a gente estava falando justamente dessa parte de criação de aventuras, né, no capítulo Jogando, salvo engano. Porque cada um desses reinos vai seguir esse mesmo padrão. Olha só para mostrar aqui, olha, o de Argos. É a mesma coisa, o que vai variar é o tamanho de cada uma das entradas, né? Mas o interessante em termos de jogo é justamente isso. São as tabelas que, caso os seus personagens estejam explorando essas regiões, você pode rolar aqui os eventos aleatórios que vão dar origem às aventuras ali, às explorações dele, ou os eventos, os obstáculos que eles vão ter que superar em cada um desses reinos. Então, depois desse apanhado geral sobre as regiões, vem aqui uma lista bem longa com todas as nações que eu mencionei aqui e algumas outras que eu não mencionei, vão estar descritas aqui nesse esquema, né, dessas entradas que eu mostrei para vocês. E você escolhe onde você quer começar ou para onde os seus personagens, né, o seu grupo vai ter que explorar, vai seguir uma caravana, enfim, vai atrás de algum grande mistério. Tem muito material para ser explorado, muitas tabelas, muitas ideias de aventura aqui nesse capítulo, né, que como eu falei é o maior capítulo do livro, mas eu vou ficando por aqui. Se vocês quiserem que eu comente mais sobre reinos específicos ou alguma coisa específica da geografia, só se manifestar aí nos comentários que a gente continua esse bate-papo, mas eu vou ficando por aqui no próximo vídeo. Lembrando que a gente está na reta final já do Conan, do Aventuras na Era Iboriana. A gente vai abordar um pouquinho sobre como funciona a sociedade iboriana de uma maneira geral, beleza? Então se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu dislike, seu comentário pra gente continuar esse bate-papo aí. Não deixa de conferir as sugestões de vídeo que vão aparecer aqui no finalzinho. E a gente se encontra na próxima resenha.